Olá pessoal, fala aí galera, como é que vocês estão, gente? Muito boa noite, um começo de madrugada, eu aqui galera, na luta pra entregar alguns trabalhos galera. E aí gente, eu tô aqui ó, na missão ó, finalizando aqui alguns poemas e alguns versos gente. Porque eu fiquei um tempo parada, a missão era esse ano focar muito no processo criativo do meu livro, Diário Garota do Quintal, e depois da sequência na criação do álbum autoral meu. Tudo por aqui mesmo, né, nas minhas redes sociais. E aí aconteceu várias coisas na minha vida, do ano passado pra cá, que atingiram em cheio, e aí eu acabei ficando bastante ocupada, com uma série de coisas pra fazer, e aí acabou não rolando, assim. E eu não digo nem por tanto de questões de trabalho ou estudo, de correria mesmo, é questão de inspiração mesmo, porque o artista precisa se inspirar, né, a gente precisa ter estímulo. E são altas, né, são várias fases, assim, que a gente se encontra no pessoal da gente pra poder criar. E eu não tava tendo a minha, gente, mas agora eu tô conseguindo. Tô revendo algumas anotações minhas que eu anotei o ano passado todinho. Algumas anotações que eu executei há um bom tempo atrás, lá na pandemia. E algumas coisas bem mais lá atrás, né? Onde surgiu a história, o sonho, a ideia, a vontade de criar, a vontade de fazer. E agora eu tô repassando tudo aqui de um caderno para o outro, né? Das minhas anotações, das minhas pastas e folhas para um único caderno só. Para únicas folhas. Para que eu possa separar os melhores versos, os melhores poemas, os melhores textos, para começar a criar as capas para vocês. E eu também tava precisando da produção das imagens, né? Porque a ideia era de criar personagem Sakura e ter ali o personagem junto, que será o namorado da Sakura. E aí eu tô criando. E agora eu tô muito contente, tô feliz. Porque o cenário tá ganhando vida, os versos estão ganhando vida, o poema tá ganhando vida. E aí eu vou poder postar pra vocês com tranquilidade. E agora a missão é o foco, que é o objetivo aqui, que é focar, né? De lembrar de postar aqui pra vocês e não postar repetido. Não postar repetido, gente, né? E poder concluir, né, gente? Concluir ali as versões. E a ideia desse livro é tornar ele um livro normal, contando uma história normal. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ter no meio dele esses momentos poéticos, né? Então, além da história do livro toda, com capítulo 1, capítulo 2, aquela coisa toda que tem no livro, com versos, vai ter esses versos, esses poemas aleatórios no meio, né, do livro, com imagens de tudo, pra eu poder mostrar pra vocês. E aí, ó, basicamente, eu vou fazendo, né, aos poucos, aqui pra vocês, né, vou colocar aqui no mural, na minha frente, pra mim não esquecer, porque eu tenho mania de esquecer, de fazer, eu não quero, né, deixar de não fazer, assim, de não concluir. E aí depois eu quero o segmento das minhas canções, né, autorais aí, que vai ter um pouco dessa vibe do livro junto, né, nas imagens que vão falar por si só. Essa primeira etapa do livro, ela vai ter essas... Eu quero que seja mais romântico, assim, sabe? Mais um estilo mais, assim, como antigamente, sabe? Uma coisa mais nessa vibe. Vintage, uma coisa mais assim, né? Ao decorrer aí, vocês vão vendo aí, conforme eu for criando. E aí eu tô aqui no desafio, na missão, gente. Eu até tava pintando minhas unhas aqui. Pintei essa aqui da mão. E ainda não pintei dessa aqui, eu tô tirando o esmalte velho pra pintar. E aí eu amei, eu tô amando esse esmaltezinho aqui lindinho que eu ganhei da Impala. Lindo, maravilhoso, que eu ganhei da minha irmã. Amor aperolado. E fazia muito tempo que eu não via essa cor de vermelho. Eu gosto muito desse tom de vermelho. Ele não é bem vermelho sangue, mas ele é um tom de vermelho sangue, assim, mais puxado para um escuro. Eu gosto bastante, assim, dessa pegada, dessa vibe. Aí terminei de ver algumas coisas que eu tava olhando, filme, doramas, trens meus. Aí foquei aqui no caderninho, porque, gente, por incrível que pareça, a inspiração pra mim só nasce na madrugada. Que loucura. Você só assim também, tipo, parece que desperta. A madrugada é um momento, assim, que a insônia vem com tudo. Claro, quando eu não tô cansada, né? Porque se eu tô cansada, eu durmo.
Mas eu digo que quando eu não estou cansada, pareço uma adolescente apaixonada, gente. Aí não quero dormir, e aí fico acordada, recitando poemas, escrevendo poemas e versos. Eu faço isso muito quando eu tô compondo, né, as minhas músicas, que inclusive vão estar no livro. No livro eu vou contar a história das minhas canções no meio do Diário da Garota do Quintal, a história dela, porque a Sakura, ela é uma menina sonhadora, ela é uma menina apaixonada, uma menina romântica, uma menina cantora, escritora, artista, né? Eu quero levar a história do livro pra essa vibe, e ela vai viver no meio dessas aventuras pessoais dela, que ela é uma garota muito certinha, estudiosa. Ela vai viver um colapso adrenalítico, né? Vem num relacionamento assim, que vai cair meio que de paraquedas, assim, sabe? Na vida dela. E aí, galera, eu vou dar alguns spoilers durante o processo pra vocês aí. E eu tô aqui na minha mente criando como é que eu vou fazer, né? Pra criar essa parte aí desse grande encontro dessa moça. E confesso pra vocês que tá sendo um desafio muito grande. O desafio é porque eu mesmo tô produzindo eu mesma, sem nenhuma ajuda, zero ajuda. É porque eu amo mesmo e eu gosto muito de fazer. E eu tô me desafiando também a isso. E mais coisas que eu quero me desafiar mais pra frente, né? E não estou fazendo no momento nenhum curso especificamente focado nisso, em criações de livros. Mas eu já andei investigando algumas coisas. Mais pra frente, tenho vontade sim, né, de fazer cursinho, até pra me especializar, né, gente? Mais pra eu poder ter mais uma noção do que eu tô fazendo, né? Nessa ideia de criar, porque eu gosto muito, né? E eu funciono mais com imagens, né? Então, quando eu coloco imagens na minha frente, eu consigo criar melhor do que aquela coisa divinamente da cabeça, né? E aí eu baixo alguns aplicativos aqui pra me ajudar a criar. E eu tô adorando criar essas versões aí de anime, né? Porque é uma forma mais divertida de poder contar, né, a história em si do livro pra vocês. Senão nem haveria a existência dos personagens, né? Então eu estou fazendo uso aí da inteligência artificial pra criar os personagens. Mas são personagens, assim, que os cenários vêm conforme eu escrevo, né? E aí, por exemplo, uma tarde no parque, né? Uma manhã de pôr do sol na praia, coisas do tipo. Aí crio o cenário das imagens, né? Aí eu faço uso das minhas próprias fotos pra criar. E aí montar e dar vida ao personagem. Mas é isso, gente. Tô aqui, sabe? Eu tava agora há pouco fazendo criando esse verso aqui. As borboletas dançavam sobre as flores, e nós acreditávamos que cada uma trazia um segredo do céu. Quando elas pousavam perto de nós, é porque queriam nos contar algo muito bonito, dizia a minha avó, enquanto cuidava das roseiras. Eu acreditava, e talvez ainda acredite. Poema e verso do livro Diário da Garota do Quintal. E aí eu tava aqui, né, repassando, reescrevendo, pra postar pra vocês, pra fazer essa parte também, né? E a ideia minha no começo era, tipo assim, só que saísse a minha voz e a imagem colada, assim, na frente. Só que até agora eu não tô conseguindo fazer dessa forma que eu gostaria. Então, eu tô encontrando meios aqui pra poder fazer, né? Mais pra frente eu acredito que eu vou conseguir baixar aplicativos que suportem, né, para que eu possa então postar para vocês. E o que não der para fazer agora, mais para frente, com certeza, com melhorias melhores, equipamentos melhores, eu vou estar publicando e fazendo. Mas nada impede de começar, né? Então a gente tem que começar de alguma maneira, de alguma forma, sem nenhum medo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês, uma ótima noite. E aqui tava chovendo até agora. Agora deu uma parada de chuva, né, aqui no sul, mas chovendo muito, nublado. Uma noite fria, gelada e chuvosa. Mas é isso, gente. Vou indo nessa. Beijo pra vocês.